Olá, sou o professor Ricardo Monteiro. Estamos continuando as videoaulas de cartografia. No módulo de hoje, vamos trabalhar no item B, preparação de dados. Mais especificamente, nós vamos aprender a fazer a junção de planilhas eletrônicas. Bom, nós vimos anteriormente, no módulo B1, na videoaula B1, como acessar uma planilha eletrônica ou uma base de dados a partir do portal do Sidra IBGE, esse que vocês estão vendo em tela. Aqui eu tenho a página inicial do Sidra. Há uma forma de buscar a tabela digitando o número, né, nesse campo que aparece aqui. Eu vou digitar o número 202, vou clicar em OK e ele vai me trazer diretamente essa tabela da população residente por sexo e situação de domicílio. E aqui nós temos os campos, né, que ele permite a classificação por população total, homens ou mulheres, e total urbana e rural, e pelos anos 70, 80, 91, 2000 e 2010. Então isso aqui nós já vimos na videoaula A1, né? Já foi feita essa extração e eu tenho como resultado essa tabela que está já organizada, com a coluna A inserida conforme as orientações da videoaula A1, e já o cabeçalho organizado conforme os dados, né? Então, por exemplo, população total 70, 80, 91, 2000 e 2010. Também renomeei os campos da população urbana. Também renomeei, né, os campos da população dos homens, né, nesses 4 períodos, e das mulheres nesses 4 períodos. E aí, evidentemente, a partir dos dados pré-existentes, eu consigo as relações, né, como essa coluna M, que aparece em tela, que ela é uma relação, né, entre a população urbana de 2010 e a população total de 2010. Portanto, essa relação, né, ela está mostrando a taxa de urbanização para o ano de 2010. Só uma demonstração, né? E aqui na parte de baixo, ó, vou só pegar aqui, puxar um pouquinho para fixar o cabeçalho. Eu posso mover, né, a planilha e enxergar a última linha dela sem que saia a primeira linha da tela, né? Então aqui eu tenho a última linha. O que que eu fiz aqui, né? Eu apliquei uma outra estatística, que é a estatística da soma, né? Fiz uma soma dos dados dos 496 municípios do Rio Grande do Sul. E aqui, por exemplo, em 2010 está dando uma soma de 10.693.929. O que que eu estou fazendo? Uma verificação de consistência no dado. Se eu comparar esse número, né, com o dado lá do site do IBGE Estados, para o Rio Grande do Sul, para 2010, a população 2010, eu vou ver que esses números são coincidentes, são exatos, né? Que eu tenho 10.693.929, ó, que é idêntico. Então o que eu fiz aqui foi apenas uma verificação de consistência desses dados que foram extraídos do portal do Sidra do IBGE. Uma outra questão que eu tenho que resolver, né, antes de fazer a junção nas planilhas, é esses caracteres aqui que está com sinalzinho de traço, né, o sinalzinho de menos, eu tenho que substituir por um X maiúsculo, que isso vai me ajudar a trabalhar com essa base na hora que eu for inseri-la no fio cartão. Então o que eu vou fazer aqui agora é substituir, né? Vou usar a operação editar, localizar e substituir. Então eu vou procurar pelo tracinho, né, que é esse sinal aqui de menos, e vou substituir por um X maiúsculo. É necessário que esteja habilitada a célula inteira, porque daí ele vai procurar realmente quando houver isso aqui, esse símbolo na célula inteira. Feito isso, você pode clicar em substituir todos, ó. Tá? E você vai já observar em tela que ele realmente substituiu, né? Aparecendo agora o X maiúsculo, né? Pois, olha, está indo em processo. Então, o processo pode demorar um pouquinho, depois você, né, finalizando o processo, pode fechar e aí todos os dados foram substituídos. Ok. Agora eu vou voltar àquela tabela que eu trabalhei na aula A1 e vou inserir ela após,
né, os dados dessa planilha. Então, nessa videoaula, a gente vai aprender a fazer a junção dessas duas tabelas. Então, aquela tabela da aula A1, ela tinha apenas 4 colunas, né, que são as que estão aparecendo em tela, incluindo o ID e o nome do município, a área em quilômetros quadrados e a densidade demográfica em habitantes por quilômetros quadrados. Então, eu vou selecionar essas 4 colunas pelo cabeçalho, botão direito no cabeçalho, eu vou copiar, e aí na outra tabela eu vou deixar uma coluna em branco e na seguinte, né, vou clicar no cabeçalho seguinte, botão direito e eu vou colar. Tá? Então, selecionando a coluna, você pode clicar em Ctrl V. Eu vou clicar em Ctrl mais o V e os dados serão colados. Ó, eu deixei aquele intervalo entre as duas para saber realmente, ó, vou tirar essa linha aqui de cima, para saber onde uma começa e onde a outra termina, tá? Então agora eu preciso fazer a conferência para saber se essa tabela que eu estou pintando aqui com cabeçalho com uma outra cor, só para diferenciar, se ela realmente foi inserida em consonância com a tabela anterior. Tá? Então vou fazer a conferência a partir dos identificadores. Eu vou criar um campo novo aqui, né? Clicar com o botão direito e vou inserir uma coluna à esquerda, né? Só mudar a cor dela. E aqui que eu vou fazer a conferência. Para fazer a conferência, eu vou pegar então essa segunda linha nessa célula. Vou aproximar o zoom aqui para a gente enxergar melhor. Ó. Eu vou usar uma operação lógica, que é igual. Vou clicar na célula da direita aqui, que é o identificador da tabela inserida. E vou clicar de novo em igual. E vou clicar agora no identificador da tabela anterior. Então eu criei essa fórmula lógica, né? Colocando as duas células, igual a Z2 igual a A2, ficou na minha planilha, né? Talvez na sua tenha um endereço diferente. Vou dar Enter, né? E aí ele vai dizer para mim se realmente as duas células são idênticas, ele vai mostrar aqui o valor como verdadeiro. E agora, quando eu clico na célula, aparece esse quadradinho aqui preto, né? Eu vou dar 2 cliques nele. E ele vai conferir as outras células até o fim. Se realmente elas forem idênticas, vai aparecer o verdadeiro, né? Agora eu vou fazer uma conferência visual, né, para saber, evidentemente, se todos, né, estão com o verdadeiro, né? É o que está ocorrendo. O que demonstra que realmente essa tabela inserida, né, ela está casando perfeitamente com a tabela anterior. Isso é essencial para você trabalhar com a junção entre as planilhas. Ó, todos os dados, os 496 deu verdadeiro. Tá? Há uma maneira de fazer essa conferência também com fórmula, né? Mas essa conferência visual ela resolve. Agora que realmente já aconteceu isso, eu posso, né, eu confirmei que são verdadeiros, eu posso deletar esses dois campos. Posso deletar esse campo aqui do identificador e esse campo do nome. Então vou deletar esses campos porque ele já existe lá no início. Ó. Ele já existe lá no início, né? Olha só, o ID e o município já estão aqui. Eu vou manter aqui no final apenas esses dois campos agora, que aparecem como quilômetros quadrados e habitantes por quilômetros quadrados, que foram os campos inseridos. E aí eu posso, né, fazer novas relações entre os dados. Né? Quando eu salvar essa tabela aqui, ela já vai ser uma junção, então eu vou salvar ela com outro nome. Eu vou salvar como tabela 202. Vou escrever aqui junção. Salvei. E dessa forma agora eu posso trabalhar no fio Cartô, né, porque eu já tenho o identificador, já tenho o nome dos municípios e tem esses campos, né, que eu estou trabalhando aqui. Evidentemente eu posso fazer outras análises, né, como por exemplo, assim como eu calculei a taxa de urbanização de 2010, eu poderia fazer o mesmo para a taxa de urbanização de 2000. Né? Poderia fazer uma comparação entre a variação do valor, né, da população total de 2000 para a população total de 2010. Né?
e comparar essa diferença com o dado de uma delas. Então eu posso fazer várias, né, outras operações com esses dados. Estou mostrando apenas um ponto de partida. Agora então eu preciso salvar, né, na extensão XLS. Eu tinha salvado no ODS porque estava trabalhando no LibreOffice, mas eu posso salvar agora como, e tem que ser evidentemente na extensão XLS. Ó. Então tá aqui, tabela 202, junção XLS, vou salvar. Tá? E aí ela está prontinha para ser inserida na próxima videoaula que vai ser feita no Fio Cartona. Com isso nós finalizamos mais esse módulo. Muito obrigado.